estender os nossos braços, as nossas mãos em direção ao Anderson, pedindo mesmo essa força do Espírito Santo, essa porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida do Anderson, sobre tudo aquilo que ele vai falar conosco nesta noite, falar sobre o inferno. Sim, Senhor, nós pedimos, vem Espírito Santo de Deus, que o Senhor o capacite, Senhor, dê força, coragem, ânimo, Senhor, diante, Senhor, desta pregação, Senhor Jesus, que através, Senhor, desta pregação sejamos transformados, Senhor, possamos viver plenamente a palavra de Deus, Senhor, e que ele seja liberto, Senhor, de todo o mal, Senhor, de todo aquilo, Senhor, de todo ataque do inimigo, Senhor, nós te pedimos, vem Espírito Santo de Deus, pedimos que o manto da Virgem Santíssima se estenda sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida do Anderson, a missão dele, sobre a família dele, sobre tudo aquilo que Deus concedeu a ele. Nós pedimos, ó Virgem Mãe de Deus, estenda o teu manto sobre nós, Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez nesta quarta-feira, pela perseverança, pela busca da verdade. Estamos aqui encerrando esse ensino sobre os novíssimos. Novíssimos é a realidade da nossa vida após a morte. Falamos um pouco sobre o céu, sobre o purgatório, e hoje nós iremos encerrar falando um pouco sobre o inferno. As pessoas muito me escreveram pedindo as pregações, e o que eu achei melhor fazer? Em vez de vender uma por uma, eu vou colocar todas num DVD só, porque diminui o custo e você fica com mais possibilidade. Principalmente para você que está aí na internet, eu estou falando que encomendaram bastante. Antes de começar essa pregação, eu te peço que você compartilhe no Facebook, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de escutar esta pregação. Os testemunhos não só aqui dentro do grupo, mas também fora deles, na internet, estão sendo abundantes. E muitas vezes uma pessoa está ali no Facebook sem nada a fazer, vê o compartilhamento de uma pregação, de um convite seu. Então seja um sã apóstolo da verdade de Deus. Compartilhe esta pregação agora no Facebook. Você que está aqui, eu gostaria que você pregasse o Evangelho de São João, no capítulo 15 e no versículo 5. Evangelho de São João, capítulo 15 e versículo 5. Bíblia da Ave Maria, página 1405. Vamos dar uma levantada por ocasião da leitura do Santo Evangelho, com reverência à Santa Palavra do Senhor. Quem achou, diga um amém bem bonito. Amém. Quem não achou, eu vou esperar mais um pouquinho. Enquanto você que não achou, nós vamos rezar a oração do anjo do Senhor. Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. João capítulo 15, versículo 5. E assim diz nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Tome seu assento, por gentileza.
Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão presentes aqui nesta noite nunca também escutaram uma pregação sobre o inferno ou leram alguma coisa. Eu já cheguei para alguns padres católicos, amigos pregadores, e falei assim: por que será que ninguém mais fala do inferno? As pessoas sofrem demais, estão desesperançadas, precisam escutar falar de coisas boas, um pouco mais do céu. O inferno assusta as pessoas, e isso é o que mais nós escutamos quando tocamos neste assunto. Aí eu me pergunto, por que Nossa Senhora aparece principalmente para crianças, e a maioria dos videntes da Virgem Maria, eles não tiveram uma experiência de ver o céu, mas a Virgem Maria mostrou para eles sempre o inferno? Por que Nossa Senhora tem uma pedagogia divina? Porque tudo aquilo que ela faz é permissão de Deus, vontade de Deus e submissão a Ele. E por que a Virgem Maria vem mostrando essas realidades? E hoje em dia na igreja quase não se fala mais disso, infelizmente até no meio dos nossos sacerdotes. E outra questão que eu me ponho a perguntar: na Bíblia Sagrada, quem foi que mais pregou sobre o inferno? Foi nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou sobre o inferno 15 vezes na Sagrada Escritura. E qual será a intenção de Jesus falar sobre o inferno, como nesta passagem, ele dizendo que aquele que não produzir fruto será lançado fora e ser queimado? Será que era desejo do coração de Jesus que as pessoas se perdessem e fossem condenadas ao inferno? Obviamente que não. Porque 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que Deus é amor, e amar é querer o bem do outro, e Deus sendo sumo bem, e não tendo nada de mal, Ele não deseja outra coisa a não ter os seus filhos com vocês. E a Bíblia vai dizer, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, com efeito, Deus enviou o seu Filho ao mundo. De tal maneira Deus amou o mundo, de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus Cristo, ele veio para dar a salvação. Com a morte na cruz, ele nos conquista a liberdade. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena que a eficácia do sangue de Jesus ela é tão enorme que nenhum homem que recorrer ao precioso sangue de Cristo e suplicar a sua graça, ele pode deixar a fortaleza de Deus e ofendê-lo com o pecado, porque o sangue de Cristo é suficientemente poderoso para remir o homem, para salvar o homem, para dar uma resolução concreta. Tanto que teve santos que nem pecado mais venial cometiam em suas vidas, como Santa Catarina de Sena não cometia mais pecado venial, Padre Pio também não, Santa Gema Galgani também não. Ou seja, a graça que Deus nos dá é tremenda, é tamanha pela eficácia desse sangue, mas Ele não pode deixar de falar sobre uma verdade existente. Um inferno onde estão os demônios e aqueles que ofendem a Deus e que morrem em pecado mortal. E por que Jesus Cristo falou tanto sobre o inferno? Para precaver os homens de para lá, para que os homens meditassem nessa verdade e crendo evitassem de qualquer maneira o inferno. Olha as coisas fortes que Jesus diz: se teu olho é para ti ocasião de pecado, arranque e o jogue longe. Se a tua mão é ocasião de pecado, arranque e joga fora longe, porque é melhor você entrar com o membro do seu corpo faltando do que ser queimado no fogo do inferno. E Jesus Cristo, durante várias pregações dele, ele contundentemente falava sobre o inferno. E hoje dentro da igreja católica se vai em programa de televisão e se nega abertamente o inferno. E sabe o que me dói? São clérigos, aí pessoas famosas. Eu vi, gente, com dor no meu coração, um sacerdote que na minha opinião deveria receber uma punição enorme do bispo. O padre Juarez de Castro, que canta, que é todo comunicativo, do setor aqui de São Paulo, cuida da comunicação. Primeiro, ele deveria ser punido porque ele defendeu a homossexualidade no programa Sexo e Amor. Como é o nome daquela infeliz que faz aquele programa na Globo? Fernanda Lima. Defendeu a homossexualidade. Um pastor protestante defendeu um budista, defendeu um macumbeiro, e ele falou que acima de tudo é o amor, diz o Código de Direito Canônico, dizendo que é aprovado.
Aí ele vai no programa daquela mulher, não sei que lá da tarde, Kátia, e diz que teve um teólogo famoso na igreja, chamado Von Balthasar, que diz que se o inferno existe, ele está vazio, porque a misericórdia de Deus não iria permitir que nenhum dos seus filhos fosse para lá, e porque Deus ama tantos homens que não iriam condená-los. Deus não condena ninguém ao inferno. O homem vai parar por livre opção pelo seu pecado. E quem são estes de mutilarem a doutrina da igreja, de cuspirem na Sagrada Escritura, de adulterarem o magistério, de enganarem o povo sobre essas verdades? Se és pregador da palavra, se és ungido e consagrado sacerdote, é para falar a verdade e não enganar o povo, porque quem já mente já vai ao inferno. E eu experimentei essa realidade quando fui pregar na Bahia. Cheguei lá, encontro para jovens, tudo arrebentado. Você vai pregar encontro para jovem, é tudo destruído pelo pecado. E você tem que ir com uma mensagem concreta, porque evangelizar hoje em dia não é brincadeira. Gente, eu tenho uma raiva desses pregadores melosos, que quer agradar o povo, que guarda a verdade na gaveta para ser abraçado, para ser aplaudido, para ganhar dinheiro, para não ser perseguido, que dá um nojo no meu coração. Essa praga de respeito humano não é deixar de respeitar o ser humano, é não falar a verdade para querer ficar bem com o povo. Aí eu cheguei lá, à noite eu fui conversar com o sacerdote que veio e me pegou. Não julgue a história antes do final, deixa ela terminar. E o padre veio e queria ficar conversando comigo. Eu fiquei dentro do quarto do carro com ele, batendo um papo. E eu cheguei e perguntei a ele de que se ele era diocesano, se ele era religioso. Ele falou: eu sou religioso, eu sou capuchinho. Capuchinho faz parte da congregação religiosa que o Padre Pio fazia. Eu falava: nossa, que benção, esse sacerdote enfrentava uma batalha grande com o demônio. E comecei a falar, ele falou: demônio? Eu falei: Satanás batia nele. Ele falou: imagina, demônio não existe. Eu falei assim: como assim, padre, demônio não existe? Ele falou: hoje a psicologia explica tudo. Quando Jesus expulsava o menino epilético lá, era epilepsia, era doença, não era diabo não. Eu falei: mas o magistério da igreja, e os papas da igreja? Ele falou: você não sabe quanto podre tem dentro da igreja? Eu falei: São Jerônimo disse que a fé romana é inacessível ao erro, que tem podre dos homens, tem, mas a doutrina é imutável. Não, começou a lubrigiar, aí eu dei corda. Aí eu falei: bom, se demônio não existe, inferno não existe. Inferno? Eu falei: se não existe inferno, então pode pecar à vontade. Já tem um jovem na minha paróquia que tem um problema gravíssimo com masturbação, e quando ele chega lá, fala: pode comungar, porque você não vai ser liberto, você tem essa doença, e vem para comer, não fica mais me procurando em confissão não. Eu falei: e se transa antes do casamento? Não, se ama, pode, tudo direitinho. Eu entrei para dentro da casa, eu falei: meu Deus. Aí eu tinha que pregar no dia seguinte um tema diferente, catei o catecismo da igreja, comecei a folhear as páginas, e falei todas as verdades da fé católica que este sacerdote mutilou. Eu vou pregar amanhã. Eu sei que eu não volto mais aqui nesse lugar, é certeza que não volta mais, não volta. Falei: certeza, você repreendeu o povo, você contestou, você bradou, você falou a verdade, já era, perde convite de pregação, é perseguido mesmo. No dia seguinte, quando eu me levantei, eu falei: eu vou ter que arrebentar tudo isso. É um dever de consciência que eu tenho, saber da verdade e sabendo que estão mentindo, e eu anular para ficar bem com os homens. Anderson, mas é um sacerdote. Martinho Lutero também era padre e criou a reforma protestante. Berengar era padre e negou a Eucaristia. Nestor era bispo e negou a maternidade, que Nossa Senhora é mãe de Deus. Bispo falava assim: não, essa Nossa Senhora não é mãe de Deus não, ela é só mãe da parte humana de Jesus. Pelágio era um monge agostiniano e dizia: nós não temos necessidade da graça para vencer o pecado, basta a boa vontade. As heresias sempre saem dentro da igreja, sempre, é dentro da igreja católica que nascem essas pragas do inferno. E sabendo dessas verdades, porque estudo, aprecio o estudo, cheguei no dia seguinte e falei: eu vou detonar tudo isso daqui que está aqui. Um amigo meu estava pregando, faltava 10 minutos, já estava com as coisinhas tudo anotadas. Quando eu estou para pregar, o reverendo passa pela porta. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Já deu piriri em mim, queria ir no banheiro. Eu falei: Senhor, como você me arma uma dessa, se sabendo da minha situação?
que eu armei um sermão contra tudo que esse padre tinha dito. O senhor vai me mandar o reverendo aqui agora. Por que você não manda 2 anjos da guarda para me defender também? Sabe o que eu fiz? Falei, não vou pregar isso. O padre aqui, eu vou ser ridicularizado, ele vai tomar meu microfone, vai fazer não sei o que lá. Aí eu fui para o altar para estar pregando, mudar todo o sermão, vamos falar do amor, da misericórdia. Quando eu abro a Bíblia, vem um sopro no meu ouvido. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Quando eu fui abrir, eu falei, deixa eu ver o que tem aqui. É porventura que eu tenho interesse em agradar aos homens? Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Eu falei, Jesus, você me apertou sem abraçar? Então vamos lá. Comecei a fazer a pregação. Aonde o reverendo estava sentado? Primeiro banco da igreja. Eu olhando para ele, que não estou olhando para você aqui, minha filha. Ele com a pupila dilatada assim em cima de mim. E pregação vai, pregação vem. Aí o Espírito me tomou. E eu falei, para continuar a pregação, conhecereis a verdade vos libertará, de Jesus, né? É comum hoje na igreja negarem a existência do demônio. Aí comecei, 1 Pedro 5,8, 1 João 3,8, Jó capítulo 1, comecei a falar Marcos 16,15, todas as passagens que citavam demônios na Bíblia, e os santos padres da igreja, João Paulo II, Paulo VI, Leão XIII, negando a existência do inferno, catecismo, peguei o catecismo, as passagens da Bíblia, masturbação não é pecado, olha o que diz o catecismo, sexo antes do casamento não é pecado, e vai tudo para o inferno, e quem nega essas realidades vai junto com eles. E preguei. Terminou a pregação, não vi nenhum anjo da guarda do meu lado. Eu falei, Senhor, vou ter que me preparar, porque a reprimenda vai ser grande. Foi quando o sacerdote veio em minha direção, com os olhos cheios de lágrimas, abriu os braços, me deu um abraço muito forte, e chorando no meu ombro ele disse, meu filho, eu nunca vi uma pregação como essa. Eu vou rezar para me pregar como você. Eu quero ir na sua livraria comprar todos os seus CDs e DVDs, porque eu quero dizer a verdade como você está dizendo. Vale a pena falar as verdades. Vale a pena. Por mais que a perseguição venha, por mais que a perseguição seja terrível. E por que, minha gente, ninguém tem pregado sobre isso? Muitas almas estão perecendo. Um dia, um grande sacerdote estava fazendo um retiro espiritual, e ele ousou tocar no tema do inferno e começou a dar uma catequese. Ele era capelão, ele estava falando para militares, soldados, pessoas de alta patente, inteligentes. Quando ele termina a pregação, um homem vai atrás dele no quarto e, zombando desse sacerdote, falou, sacerdote, você falou sobre o inferno, mas você não falou se a gente lá dentro, a gente vai ser grelhado, a gente vai ser assado e a gente vai ser cozido, como que é lá? Aí ele olhou para o rapaz com um tom de seriedade e falou assim, você saberá quando você estiver lá. E fechou a porta do quarto na cara dele, não conversou, não fez nada. Passando-se 15 anos depois, este mesmo sacerdote estava na redondeza, e ele chegou com um semblante mais velho, andando de bengalinha, e chegou e pegou as mãos do sacerdote, beijou e falou assim, padre, você salvou a minha alma. Ele falou, por quê? Eu não me lembro de você. Há 15 anos atrás você fez uma pregação sobre o inferno, e eu fui na porta do seu quarto te interpelar, dizendo se eu ia ser assado, se eu ia ser frito, se eu ia ser cozido, zombando de Deus. E você falou, você saberá quando você for lá. E aquelas palavras começaram a me incomodar. Eu me converti à fé católica, hoje eu sou um cristão fervoroso, eu milito contra o inferno, eu prego contra, eu prego a penitência, eu vivo a santidade, e por causa das suas palavras, hoje eu sou um homem convertido, tenho uma vida eucarística e uma devoção filial a Nossa Senhora. E o que fez aquele homem arrepender-se dos seus pecados? Foi a pregação sobre uma verdade que ninguém mais hoje quer falar. Santo Agostinho dizia, basta a pregação do inferno continuamente para que o homem arrependa-se dos seus pecados. Sabe por quê? O que leva uma pessoa ao inferno? É o pecado. Qualquer lugar que você for pregar, vai ter adúltero, vai ter mentiroso, vai ter pessoa com mágoa, vai ter pessoa com ódio,
vai ter pessoa que rouba, vai ter pessoa que se droga, vai ter beberrão, vai ter gente que transa antes do casamento, vai ter pornográfico que vê internet, que tem vício da masturbação, vai ter gente com todo esse tipo de pecado, e o cara está lá sentado escutando uma pregação, e sempre os pregadores amam, eu também gosto de fazer isso, mas gosta tanto de falar da cura interior, e ele produz um choro coletivo na assembleia, mas cadê o choro pelo pecado, que é fruto do Espírito Santo, que Jesus disse? João 16:8, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Eu não vejo as pessoas hoje chorando pelos seus pecados. Comete-se adultério como se fosse normal e comunga na missa, infeliz, essa desgraça. São um bando de ressentidos, de fofoqueiros dentro da igreja. Faltam de domingo na Santa Missa, assistem quanta besteira, filme pornográfico, essas novelas diabólicas. São pessoas com duplicidade de caráter terríveis dentro da igreja, e estão lá na boa, pensando que irão ao céu na maior belezinha. Gente, um grande pregador na França, na Catedral de Notre Dame, quando ele morreu, aquele funeral maravilhoso, e todo mundo velando o corpo daquele homem, e já preparando para beatificá-lo, já queria fazer até a imagem do cabra, ele pregava, arrebatava as multidões. E quando estava todo mundo velando ele, aquele homem me levanta do caixão e diz: parem de me venerar, porque eu fui condenado ao inferno pela minha soberba. Gente, Santa Brígida estava adorando Jesus sacramentado para ir ao velório do Papa da época. Sabe quem que é o Papa? O representante de Cristo na terra. Aquele homem que está sentado na cátedra de Pedro, que deve ser o testemunho vivo de Jesus, que deve refletir o brilho da glória de Deus. Santa Brígida estava lá adorando o Santíssimo para ir no funeral do Papa. Sabe o que o Papa diz? Ela vê lá, Brígida, enquanto todos estão venerando o Papa como um santo, esse devorador de almas está queimando no fogo do inferno. Um Papa. E você imagina, hein? Ele é rodeado de pessoas para cometer os seus pecados. Todo mundo ali do lado da assistência, cardeais, bispos, padre, e Jesus disse para Santa Brígida: está queimando no fogo do inferno. São Pedro Julião Eimard diz que muitas pessoas que foram tidas como santas nesta vida, aparentemente pelos homens, serão condenadas no inferno. E não dá horripilância uma coisa dessa? À tarde eu estava estudando sobre o inferno, passei mal, fui para o quarto, de não aguentar a dor que dá, o medo que dá. E como é bom estudar sobre isso, gente, porque enquanto você vai estudando sobre o inferno, vai vindo um temor terrível, terrível de Deus, um ódio pelo pecado. Você fala assim: Senhor Jesus, eu não quero passar a eternidade nesse local. Que terrível quando vai Santo Antônio Maria Clarete comentar, ele diz que a pessoa ela cai no inferno, e do jeito que ela cai, ela fica a eternidade inteira lá, sem mover-se nada. Santo Agostinho diz que o fogo desta terra é como que um fogo pintado num quadro em relação ao fogo do inferno. Santo Afonso diz: vai você e coloca o dedo numa vela e vê quanto tempo você aguenta ficar com o seu dedo na vela. Você não aguenta um minuto, e como você aguentará o fogo do inferno? Como aguentará? E aí sabe o que me dói? Santa Teresa d'Ávila, século XV, tendo visão de almas indo para o inferno como flocos de neve. Esse final de semana eu estive pregando no Goiás, teve uma festa satânica lá, seus demônios do inferno, seus promotores dessa, suas desgraças, Caldas Country, vocês vão tudo para o inferno também, seus filhos do demônio. E aí, a festa lá, todo mundo no country, bonitinho, aí pessoa morrendo, com bala perdida na cabeça, mulher casada, e aí o pessoal vai e tira foto. No meio da festa, encostado num carro, a moça transando com as pernas abertas no meio da multidão, o pessoal passando do lado, olhando para a desgraçada transando no meio do povo. O homem não tem mais o que fazer. A bestialidade hoje supera qualquer loucura. O que o povo fazia na época de Woodstock com muita droga, para andar pelado no meio do barro, hoje em dia ninguém precisa mais nada não. No meio do público fazem isso. O pecado clama aos céus. E o Padre Pio, antes da sua morte, chorava, e uma pessoa perguntou a ele: por que choras, Padre Pio? E ele disse:
Eu tenho medo de não ter espaço no inferno para a próxima geração, de tantas pessoas que serão condenadas. São Leonardo de Porto Maurício, no seu sermão sobre o pequeno número dos que se salvam, dizia das visões do santo: no momento morreu 30 mil pessoas, 15 foram para o purgatório, 5 foram para o céu e todo o resto foi ao inferno. Aí as pessoas dizem hoje: o inferno não existe, o inferno é mentira, é coisa do passado, e não querem mais alertar o povo sobre isso. O povo está perecendo. A igreja passa uma crise de fé. Quanto mais você vê na igreja, parece que mais mentira você escuta. O Papa está gritando da cátedra de Pedro: ano da fé, meu povo está se perdendo, estou acabando com a fé do povo. As pessoas brigam com Deus hoje, meu irmão, minha irmã. Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Paulo fala: não brinque com Deus, não zombe de Deus, e as pessoas zombam. Aí São Francisco de Jerônimo foi fazer as suas missões populares, começou a pregar numa casa, e uma desgraçada que estava lá sentada, desgraçada porque está sem a graça de Deus. Hoje em dia, meu irmão, qualquer palavrinha que você fala, o povo chega: ai, dói, que dói nada. Lamentações 5,16 diz: caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçado de nós porque pecamos. Quem peca está na desgraça. Se você está aqui nessa noite no pecado mortal, você é um desgraçado, não é desgraçado, saiba disso, você não está na graça de Deus não. Você é um infeliz, você está trilhando o caminho do inferno. Você quer que eu fale mentira para você? Vai numa igreja protestante do Valdomiro Santiago, lá tem. Aqui não, aqui na igreja católica tem verdade até o fim, até o sangue. E aí São Francisco de Jerônimo começou a pregar, e a mulher começou a zombar do evangelho. Enquanto ele pregava, a mulher zombava dele. Ele olhou para ela e falou: sua desgraçada. Ai, os santos eram firmes. Você vai ver daqui 9 dias o que será feito da sua alma. Sabe o que impede as pessoas de ir para o céu? Zombar do evangelho, ridicularizar nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um site na internet chamada A Igreja Apocalíptica do 8º Dia. Você precisa de ver o que esse moleque faz. Coloca a postagem de Jesus no bar bebendo pinga, transando com mulher, Nossa Senhora da Frigideira fritando ovo, só zombando. Zombra da igreja, zombra do Papa, zombra dos padres, zombra do céu. Faz cada Jesus transando, pegando as mulheres. Aquela turba diabólica do movimento gay em São Francisco fez um desfile do Jesus gay. Um cara vestido de Jesus entrou no meio do povo, ficou descosta, tirou a roupa e ficou de 4 para o povo, mostrando o ânus como se fosse Jesus. O outro Jesus entra com uma mulher na frente dele, como transando com a mulher naquelas posições satânicas sexuais. E esses sites estão hoje crescendo. No Facebook, essa igreja apocalíptica do 8º dia tem mais de 60 mil pessoas que curtem. Você que é o dono e os seus seguidores, vocês vão tudo para o inferno, sua desgraça. Como vai ter céu com uma praga dessa? Zombam de Deus, zombam do evangelho. Pregadores e músicos católicos que querem fazer carreira no evangelho, que não tem autenticidade, que não rezam, que não estudam, que não pregam a verdade. Também zombam do evangelho assim, hipócritas, safados, covardes. E aí São Jerônimo pregava, São Francisco de Jerônimo, e a mulher olhava e zombava do evangelho. E quando ele falou: você vai ver o que será feito da sua alma daqui 9 dias. Ele passava na frente de uma casa e a casa estava lotada. E quando ele chegou lá, quem era que estava lá? A desgraçada que ele tinha dito. O nome dela é Catarina. Sabe por que eu conto essa história com veemência? Porque quando foi o processo de beatificação desse santo, as pessoas que estavam presentes, que viram isso, foram testemunhar. Eu vi com os meus olhos isso acontecer. Ele chegou diante do caixão e falou assim: Catarina, onde está a sua alma? Ela não respondeu nada. Segunda vez: Catarina, onde está a sua alma? Não respondeu nada. Ele deu um grito na terceira: Catarina, em nome de Jesus, aonde está a tua alma? Aquela mulher se levanta do caixão e diz: fui condenada ao inferno por ter zombado do evangelho. E quando aquela mulher deita no caixão, ele: Deus tremendo, Deus forte, Deus poderoso, santo, louvando a justiça de Deus. E todo aquele que o povo estava lá foi correndo daquela casa e foi buscar confissão. Todos saíram correndo daquele local e foram buscar a confissão.
para buscar o perdão e a misericórdia de Deus, porque Deus é amor. Ele não quer que ninguém vá lá. Ele manda a Nossa Senhora, manda o Evangelho, manda o sacerdote, dá a igreja, confissão, Eucaristia, Nossa Senhora dá o terço, dá o rosário, está tudo à nossa disposição, mas o nosso coração é vendido, meu irmão. Se você quer se salvar, aprenda. Santo Antônio Maria Claret dizia: para salvar-se é necessário ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Você que é cristão católico, às vezes você ama aquilo que Deus odeia. Aí a gente posta lá no Face católico, na nossa rede social, alguma coisa contra o espiritismo. Postamos contra essa igreja Apocalipse do 8º dia. Pessoal, nós não podemos se criminar. Nós temos que respeitar a diversidade. Respeitar o diabo? Você está ficando louco? Respeitar o diabo, tem que dar bicuda com o sangue de Cristo na cara desse infeliz. Respeitar o quê? Essas falsas religiões satânicas que levam o povo ao inferno. Respeitar os zombadores de Deus. Querer igualar os homossexuais aos heterossexuais. Está tudo muito bonito. Essa bestialidade tremenda, esse pecado de sexo anal nefasto e diabólico clama aos céus. Vão todos ao inferno se não se arrependerem. Querem seus direitos. Pode querer, mas eu quero também o meu direito de pregar a verdade da minha fé católica, de poder falar aquilo que nosso Senhor fala no Evangelho, de poder seguir o magistério e alentar o povo que me escuta sobre as realidades eternas. É terrível o que os santos descrevem sobre lá. Olha o que vai falar aqui sobre os padecimentos do inferno, Santo Afonso Maria de Ligório. Olha aqui que dor. Quando a dor é intensa, ainda que seja breve, torna-se insuportável, a nossa dor terrena. E não apenas as dores, até os prazeres. Olha o que Santo Afonso chega. Esses santos, eles são demais. Quando eu li isso daqui, eu falei: Jesus, é verdade. Ele fala assim: e não apenas as dores, até os prazeres e as diversões, prolongando-se em demasia, um teatro, um concerto, um parque de diversão, continuando sem interrupção durante muitas horas, causaria tédio insofrível. Você não aguenta ficar uma semana dentro de um teatro. Você não aguentaria ficar uma semana acordando e dormindo no parque de diversão, andando todo dia na roda gigante, na montanha russa, no cavalinho, no barco. Você aguentaria uma semana direto? O que Santo Afonso diz: se até um divertimento se torna tedioso, imagina se você recebe uma penitência de ficar todo dia indo na praia durante 5 anos, aquele sol. O Santo Afonso falou sobre o sol. Falou assim: você não aguenta ficar 5 horas debaixo do sol? Eu fui na laje da minha casa e fiquei meia hora lá. Irrita. Ele falou: até o prazer irrita. As pessoas hoje cultuam o sexo como a melhor coisa do mundo. Todo mundo sabe que o Papa João Paulo II diz que o prazer sexual é o melhor prazer que o homem pode ter, porque é proporcionado ao que gera, que é uma vida humana. Tudo bem, graças a Deus. Mas ninguém aguenta ficar 10 dias seguidos fazendo sexo. Nem o prazer que os homens mais correm atrás hoje as pessoas aguentam continuamente. Aí ele vai dizer aqui, ó: e se durarem 1 mês, 1 ano, que será pois do inferno, onde não é música, nem teatro que sempre se ouve, nem leve dor que se padece, nem ligeira ferida ou superficial queimadura de ferro candente que atormenta, mas o conjunto de todos os males, de todas as dores, não em tempo limitado, mas por toda a eternidade. Santo Agostinho diz que o fogo do inferno devora o corpo do homem por inteiro, a carne dele inteira, e no interior dele essas chamas ficam consumindo o homem. O pecado que a pessoa comete aqui de Santa Catarina de Sena, ela vai sofrer ele no inferno 7 vezes mais sem o prazer. Imagina uma pessoa com problema de drogas, ela usou tanta cocaína que morreu. Aí o cara vai usar a cocaína no inferno, vai entrar no nariz dele assim, ó, mas sem o prazer, com uma dor terrível que vai torturar, e você vai ficar usando durante toda a eternidade aquela dor, mas ela não vai cessar. Imagina que dor desgraçada.
a privação da glória de Deus, sem esperança nenhuma. São Pedro Julião Emard fez um exorcismo no demônio e perguntou: o que você faria para só ver a face de Deus? O demônio disse: se você colocasse diante de mim um corredor que fosse até o céu, pequeno, estreito, cheio de fogo nele, objetos cortantes, lâmina, faca, serra rodando o tempo inteiro, eu andaria por este caminho durante 1 milhão de anos, sorrindo só para ver a face de Deus. 1 milhão de anos. Foi fazer um exorcismo num demônio e falou assim: há quanto tempo você está no inferno? O demônio disse: eu cheguei aqui ontem. Ele falou: mas como ontem? Faz muito tempo que houve a batalha no céu. Ele falou: no inferno não tem essa, é sempre ontem que você está aqui, porque não tem esperança de algum dia terminar, é a pena eterna. Santo Antônio Maria Clarete, fazendo a meditação sobre o tempo do inferno, dizia assim: imagina que do alto dos céus, uma vez a cada 10 anos, vai cair uma gota como se fosse uma lágrima. Agora você imagina, a cada 10 anos uma gota como se fosse uma lágrima. Você imagina o tempo que isso vai demorar para encher um copo. Ele fala. Aí a pessoa vai concordar: sim, vai demorar muito tempo. Aí você imagina quanto tempo que vai demorar para encher uma jarra. Muito tempo. Aí você imagina um balde, muito tempo. Aí você imagina uma piscina, muito tempo. Aí você imagina o seu bairro sendo inundado, a sua nação, o mundo inteiro, o globo inteiro sendo inundado por essa lágrima que cai há 10 anos. E quando o mundo tiver um dilúvio, tiver 2 dilúvios com essas gotinhas, e tiver 10 dilúvios, o seu inferno estará apenas começando. E quantas almas que não estão lá agora? Sabe por quê? Porque São Jerônimo dizia: por prazeres terrenos sofre-se tormentos eternos. A palavra de Deus vai dizer no livro de Oséias: o meu povo é inclinado a separar-se de mim. Oséias 11:7. As pessoas não querem a Deus, não buscam a Deus. E eu já disse isso aqui na minha pregação e repito: toda missa de 7º dia, vamos rezar para essa pessoa que foi no céu. Vai todo mundo para o céu. Ninguém mais tem noção de nada. Todo mundo vai para o céu. A misericórdia de Deus é tão grande que todo mundo vai para lá. Olha o que a palavra de Deus vai dizer sobre esse negócio de misericórdia abundante demais. Livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículo 6. Eu tremo de ver essas passagens. Eu falo: Jesus do céu, estão brincando com a tua palavra. Eclesiástico 5:6. Não digas: a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa aos pecadores. Não te demores em te converter ao Senhor, não adies de dia em dia, pois sua cólera virá de repente, e Ele te perderá no dia do castigo. Não fica dizendo só: a misericórdia do Senhor é grande. Não abuse da misericórdia do Senhor. Aí todo mundo fala da Santa Faustina, né? Foi a santa que teve a revelação de Jesus misericordioso. Que graça. Foi uma esperança para os nossos tempos. Claro, a misericórdia é o maior atributo de Deus, só que todo mundo só gosta de abusar dela. Eu vou deixar para a última hora, eu vou me converter amanhã. A gente peca demais, abusa, sabe por quê? Sabe que tem um confessionário, a gente vai e pede perdão, Jesus perdoa. Aí a Santa Faustina estava rezando, ela viu uma religiosa no inferno, queimando no fogo do inferno. Sabe o que ela chegou e perguntou para a religiosa: por que você foi condenada? Sabe o que a religiosa disse? Eu estou aqui no inferno porque eu não observei a regra do silêncio na minha congregação religiosa. Porque ela não soube silenciar. Você imagina a nossa língua infeccionada pelo inferno? Quanta coisa não sai daqui, se apertar começa a ir veneno para o lado assim, ó. Como a gente não tem que converter. Você imagina lá naquela época, provavelmente que o Papa foi ao inferno, não tinha esses programas imorais não. Eu não sei como esse povo católico consegue ficar assistindo essas imundícias de Big Brother, de Fazenda, essas novelas sensuais. Você já não tem tempo direito na sua vida, seu abençoado. Trabalha, faz faculdade, cuida da família. O tempo que tem para rezar, não reza. E como você vai se salvar? Santo Afonso diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Se eu te perguntar, da hora que você levantou até agora, quanto tempo você se dedicou em oração ao teu Senhor?
Quantas vezes por semana você vai no sacrário? Qual a sua frequência à missa? Qual a tua frequência à leitura da palavra? Livros piedosos, santos, e ainda assim você quer ir para o céu? Brinca com a tua salvação, brinca. Não busca a Deus enquanto é tempo, meu irmão, minha irmã. Vamos deixar a graça passar para ver o que dará das nossas almas. Santa Teresa d'Ávila diz: quem não reza joga-se no inferno sem a ajuda dos demônios. E aí que eu te digo, você começa a se aproximar de Deus para buscar a sua salvação, sua vida vai virar um mundo de tribulação. As piores provações virão na sua vida. Você não pensa que vai aliviar não, sabe por quê? Mateus capítulo 11, versículo 12: o céu é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Os santos da igreja católica passaram os maiores tormentos para herdar o céu, como São Lourenço, que foi criado vivo numa churrasqueira, e olhou para o algoz dele e falou: vira do outro lado que esse daqui já está assado. Eles chegaram até esses martírios loucos, porque acreditaram no céu, lutaram pelo céu, deram sangue pelo céu. E se você, quanto mais você buscar Deus, mais você vai ser provado. O céu não é dado de mão beijada para ninguém. Não desista, pelo amor de Deus. Eu conheço muitas pessoas que se perderam na caminhada. Amigos meus que iam para Aparecida do Norte a pé, rezando 1000 Ave Marias por dia, que houve uma desgraça de um adultério na família, e está hoje caído no mundo. Sabe por quê? Estava na igreja, entrou dentro de uma van, conheceu uma menina do lado, começou a chavecar a menina. Sabe o que aconteceu? Primeiro encontro, transaram. O cara era pregador da igreja, caiu. Aí foi, engravidou a menina, teve que casar com ela. Tinha um temperamento de monstra, mandava no marido, esculachava o marido, vinha para cima do homem, reduzia o homem a um nada. Uma mulher de um temperamento terrível, parecia uma cobra venenosa. Aí sabe o que aconteceu? Começou a transar com todos os amigos dele, e ainda falava: você viajou, trouxe fulano e ciclano aqui dentro para transar. O cara não aguentou, quase matou a mulher com a faca na mão, de tanto desgosto que aquela infeliz dava para ele. Perdeu a fé e está no mundo hoje desgraçado, por causa do pecado. Amigos que me levaram para a igreja estão nadando no lodo de impureza, só querem saber daquilo que é mundano, daquilo que é terreno. Pessoas que só pensam em ganhar dinheiro nessa vida. A parábola do rico e de Lázaro e do rico é muito forte, quando mostrava aquele homem com aqueles banquetes, com aquela mesa farta, com aquele dinheiro na conta, e o pobre recebendo das migalhas, ferido no chão, o cachorro indo lamber as suas feridas, e aquele homem não dava glória a Deus, e ele foi condenado no inferno. E quando ele gritava no inferno de sede, ele pedia pelo menos para molhar o dedo. Aí ele dizia: avisa os meus parentes que aqui é terrível. Se não escutaram Moisés, os profetas vão escutar você mandando avisar? Olha que forte. Santa Catarina de Sena, falando dessa passagem, ela perguntou para Deus Pai: Deus, como que esse homem lá dentro do inferno quer mandar avisar a família dele para ser salva, por causa que o sofrimento dele é lá grande? Gente, no inferno tem caridade lá dentro? Querer salvar uma alma não é um ato de caridade? Mas como que aquele homem queria mandar avisar o povo, para o povo não ser condenado? Sabe o que Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena? Quando uma pessoa nessa vida dá mau exemplo, e as pessoas que são condenadas pelo mau exemplo dela, cada vez que cai uma pessoa no inferno, pelo mau exemplo dela, a pena dela aumenta cada vez mais, o sofrimento vai aumentando. E ele queria se safar do sofrimento, mas não. Sabe por quê? Teve muito dinheiro nessa vida. Ai, seus ricos, que tem no pé a mulher que quer. Ai, seus ricos, até católicos, que não fazem caridade. Ai, seus maçons infiltrados dentro da igreja, e você que fica recebendo o dinheiro dessa corja para sustentar a paróquia, para ter grandes banquetes, e o pobre sendo destruído, e a evangelização escassa. Ai daqueles que eu lembro que eu fui no Piauí, a menina falou: vim aqui pregar porque é difícil arrumar pregador para vir aqui. Ai desses que querem aplausos, que querem status, que querem glória, que só querem dinheiro, que só querem riqueza. Aproveita muito nessa vida,
Porque Jesus diz em Mateus capítulo 19, versículo 24: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ai, seria bom se tivesse ricos santos, que usasse do seu dom, do seu trabalho, da sua inteligência para abençoar o próximo, para amar o próximo, para ajudar na obra de evangelização, para levar o evangelho na periferia. Ai, se tivesse ricos assim, mas a maioria são apegados, quanto mais tem, mais quer ter. É toda semana um carro diferente, está meio depressivo, né, bonitão, bonitona, eu vou na concessionária e pego uma Ferrari. Você vai de Ferrari para o quinto dos infernos se você não se converter. Que graça tem? A vida aqui é um brevíssimo segundo. É bom demais, né? Ir para o cada country, ir para a balada, cometer bastante adultério, usar bastante droga, muito êxtase, muito ácido, e pega todo mundo, né? E depois, a vida aqui é curta, meu irmão, minha irmã. São Felipe Neri dizia: quem não procura salvar a sua alma é um louco. É um louco. E ele falou: deveria ter um hospício para essas pessoas que não cuidam da sua alma. Porque os santos não são como nós não, irmão. Os santos liam e muito sobre essas realidades. Os santos meditavam sobre inferno, céu, purgatório constantemente. Você vai em livraria católica hoje, pergunta se tem esses livros. Mas lá, vai lá ver livro de autoajuda. Vai ler o Dr. Augusto Cury, aquele esotérico, quanto que ele vende. Vê se ele fala no livro dele que Jesus é Deus. Ele fala: Jesus é um grande psicólogo, ele tinha a habilidade de lidar com as pessoas, isso daí tudo. Mas ele não ensina a amar Jesus, ele não ensina a rezar, não ensina o Santíssimo, não ensina a confessar que Jesus é esse, que não exige mudança de vida para salvar o condenado. E aí vira todo best-seller. Não, porque esses temas assustam. E tem que assustar. Saia daqui hoje com medo. Vá buscar sua confissão. Porque aqui nesse livro que eu estava estudando para pregar sobre o inferno, eu fiquei com medo. Tem um capítulo só sobre os condenados que vão para lá por causa de negócio de sacrilégio. Eu falei: Jesus amado, o negócio é terrível. Teve uma aqui que eu vi que eu fiquei tremendo dentro de mim. O rei Anguberto, já começa pelo nome do cara, né? Nome miserável. Tinha uma filha que por sua beleza fora pedida em casamento por muitos príncipes. A filha do cara era linda. Mas a princesa recusou terminantemente, pois fizera voto de castidade. O pai pediu para ela dispense em Roma, mas a filha ficou firme no propósito de não se casar, dizendo que não queria outro esposo a não ser Jesus Cristo, e ao mesmo tempo pedia ao pai a permissão de viver afastada do mundo. Bom, olha a situação, a mulher era linda, pediu permissão para se afastar do mundo só para rezar, porque queria casar com Jesus. Oh, coisa linda! Meu Deus, uma santa, filha de um príncipe, com o reino tudo para ela, do bom e do melhor. O pai, que a estimava muito, condescendeu, dando-lhe uma casa e corte convenientes. Começou então uma vida santa de oração, jejum e penitências. Frequentava os sacramentos e muitas vezes ia prestar serviço aos doentes de um hospital vizinho. Nesse teor de vida morreu, apesar dos seus verdes anos. Morreu jovem, servindo a Deus, os pobres, fazendo penitência, jejuns e orações. Certa vez uma senhora, que tinha sido sua criada, ouviu durante a oração da noite um rumor estranho. Depois viu aparecer subitamente uma alma em figura de mulher no meio do fogo e acorrentada entre muitos demônios, que se apresentou assim: eu sou a infeliz filha de Anguberto. Como? Perguntou assustada a criada. Vós condenadas após uma vida tão santa? Replicou a alma: fui justamente condenada por minha culpa. Sendo ainda criança, tive a desgraça de cair num pecado impuro. Fui confessar-me, mas a vergonha fechou minha boca, e em vez de revelar candidamente o meu pecado, eu o cobri de jeito que o confessor nada compreendeu. Eu cometi um sacrilégio. Escondeu o pecado, é a grande vergonha, a grande arma do diabo. Depois comecei a fazer penitências e a dar esmola, para que Deus me perdoasse, mas sem confissão. Na hora da morte, disse ao confessor que eu tinha sido uma grande pecadora. O padre, ignorando o meu estado, porque via a menina como santa, respondeu-me que devia repelir esse pensamento como uma tentação.
Logo depois expirei e fui condenada para sempre às chamas do inferno. Você vê? A mulher parecia uma santa. Sabe o que ela fez? Cometia pecado e não contava na confissão. Bendita estratégia de Satanás, levando uma penca de gente para o inferno por causa de mal confissões. É a visão de Santa Teresa que eu contei para vocês já, que estava vendo uma visão de flocos de neve caindo, e Jesus disse para ela: são almas que são condenadas ao inferno. Ela falou: Jesus, precisamos rezar pelos pagãos. Não, são cristãos como você. Não, precisamos catequizá-los. Eles compreendem bem a catequese. E por que são condenados? Porque confessam mal, negam pecado na confissão. E ainda disse: diz isso aos padres e aos bispos para ensinar o povo a confessar-se bem, porque estão indo ao inferno. E ela viveu durante uma vida inteira de apostolado fazendo isso. Eu fui pregar um retiro numa região do Brasil que não vou falar, 1000 jovens. Final do encontro, menina lésbica vindo para mim: não quero mais ser lésbica, vou parar de beijar mulher na boca, vou lutar pela batalha da minha normalidade sexual. Homossexual vindo falar, gente falando: não vou mais transar antes do casamento, não vou mais mentir, vou honrar meu pai, minha mãe, tal. Sabe o que aconteceu? O confessionário ficou abarrotado. Sabe qual que foi a notícia? Não deixa mais esse pregador vir aqui na minha diocese, porque eu não tenho mais tempo para fazer outra coisa, tenho que ficar confessando, e aí tem que ficar explicando que esses pecados não é pecado, que é normal fazer isso. Aí você vai e prega, e a pessoa quer ir para o céu e joga ela no inferno de volta. Não posso mais pregar nessa diocese, porque levei a juventude para confessar os seus pecados, pregando a verdade, querendo ver eles livres das ataduras de Satanás. Mas o diabo é sujo. Apocalipse 12:12 diz que pouco tempo lhe resta. Ele está vindo para cima com força. Ele não tem dado trégua, ele tem trabalhado com eficácia e tem destruído. Foi na segunda-feira, eu estava na casa do Paulo. O padre Rodrigo Maria, fundador da fraternidade Arca de Maria, me ligou e falou assim: a gente vai fazer um retiro de lideranças católicas. Vai pregar o padre Paulo Ricardo, vai pregar eu, vai pregar o Moisés Rocha e vai pregar você. Convoca uma liderança católica, porque nós precisamos fazer algo. A igreja está sendo destruída. Gente querendo fazer algo, porque está vendo que a coisa está de mal a pior, e as almas estão se perdendo. E quem fala a verdade hoje está sendo caçado demais. Você reza, nas suas orações começa a colocar: Senhor, eu quero colocar esse terço especial pelos padres e pelos leigos que estão bradando a verdade, que estão com a cabeça no prato quase já. E os santos continuam dizendo sobre isso. Ele diz neste livro, o padre André Baltrame, salesiano, muito jovem morreu, que escreveu esse livro, 27 anos, que há 3 tipos de pecado que condenam mais almas: a impureza, o sacrilégio e a blasfêmia. Gente, Santo Agostinho já ensinava: os demônios foram condenados no inferno pela soberba, e os homens são condenados pela impureza. Você tem noção de hoje em dia o que você tem que fazer para você se salvar da impureza? Como que tem que ser os nossos namoros católicos hoje, meu Deus do céu? Como que tem que ser os casamentos? Quanta pornografia! Você anda na rua, a sugestão para você pecar ela é imensa. As bancas de jornais, as revistas pornográficas expostas. As moças andam na rua com uma aparência de prostitutas. Dentro da igreja é comum vir moças de shorts, blusas com decotes que mostram o corpo. E os homens cristãos sofrem, os sacerdotes sofrem, pecam pelo pensamento. Eu já disse no meu testemunho, quando eu era jovem, eu ia para a igreja, via uma mulher com corpo bonito, eu ia para o banheiro da igreja me masturbar, mas eu não tinha ciência de que era um pecado grave. Mas quantos jovens que chegam me confessando isso? Gente, a impureza dos métodos contraceptivos. Você falou hoje numa pregação que é pecado mortal, método contraceptivo, camisinha anticoncepcional, o dia, mas ninguém aceita mais. O povo está tudo virado e se condena. Impureza, tudo impureza. Internet adulta.
Minha mãe é psicóloga, meu Deus, ela fala, meu filho, você não tem noção do que essa mulherada está apontando nessa internet, com Facebook, site de relacionamento, é uma traição atrás da outra, uma traição atrás da outra, a impureza, a praga de adultério, a blasfêmia, eu já falei, esses loucos que ficam blasfemando o santo nome de Deus, e o sacrilégio de ficar comungando errado com pecado mortal, maçom comunga na igreja, espírita. O que é isso? Me fala o que é isso? Dia da consciência negra, na Catedral da Sé sendo celebrada a missa com um monte de macumbeira entrando. Não foi proibido em 1982 pela Santa Sé a missa afro? Dia da consciência negra. Aí vai lá, levar pipoca dentro da igreja, ficar dançando que nem as macumbeiras do candomblé na Santa Missa. Olha que ofensa, olha que sacrilégio imundo, o macumbeiro comungando. Fica lá entregando o corpo para o preto velho descer, para a pombagira descer, sendo morada, sendo um cavalo de demônios, amigo do Zé Pilintra, do Oxóssi, do Oxum, do Exu Caveira, acendendo a vela para o capeta e não comungar na igreja. Aí os santos falando, sacrilégio leva para o inferno. Aí vai lá dentro da igreja e os príncipes da igreja deixam essa praga maldita acontecer. Não tem mais amor pelas almas, vai para o inferno mesmo, não tem nem aí por você. Quer se condenar? Vá. Aí Nossa Senhora aparece em Fátima, 1917, para 3 crianças. Olha aí como que é a pedagogia de Nossa Senhora. Não fica aparecendo muito para religioso, para bispo, não. Deixa eu pegar as crianças, porque é pura, ainda acredita. Aí num dia, Nossa Senhora abre a visão do inferno. Sabe o que ela diz para as crianças? Muitas almas vão para o inferno. Mostrou aquele lago de fogo terrível. Muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifício. Primeira coisa que Nossa Senhora disse: não há quem reze e faça sacrifício. Quando o Padre Pio entrou no noviciado como jovem para ser sacerdote, estava escrito em cima do noviciado dele: ou penitência ou inferno. Nossa Senhora aparece em Medjugorje e pede 2 vezes por semana jejum. Os frades franciscanos da Imaculada de Anápolis, até hoje, eles fazem disciplina corporal, se flagelam, todo dia tem que rezar 3 Ave Marias, com os joelhos em cima da ponta dos dedos para a guarda da castidade. Os padres andam com os olhos baixos, santos. Quando eu vou naquele convento, eu saio de lá com o brilho da glória e tanta santidade que há naquele povo, porque querem ir para o céu. Aí tem menino que me liga: estou aqui no seminário, e o reitor do seminário falou: para de rezar tanto rosário e ficar adorando o Santíssimo, senão você vai ficar louco. Leva para a psicóloga, e a psicóloga fala: vai jogar videogame, vai se entreter na internet, vai jogar bilhar. Não estou falando que não pode, dentro de casa religiosa tem um momento recreativo, não tem problema. Só que eles não querem nem deixar o povo rezar. Falar de penitência hoje. Aí vem esses psicólogos malucos que fala que é sadomasoquismo. Aí o povo do mundo é assim: nossa, o que você está fazendo que você está magro assim? Eu estou de dieta. A pessoa não come nada. Aí está com as colunas ruins, tem que dormir em cima de uma tábua. Aí ela, qualquer sacrifício pelo corpo é bonito. Fala que você está fazendo um jejum para você ver. Mas não precisa de tanto assim não. Fala que você está fazendo sacrifício. Não, calma. Deus não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Essas passagens na Bíblia, todo mundo sabe essas passagens. Todo mundo decorou. Deus é amor. Lá em Arapiraca, quando teve aquele negócio da pedofilia dos padres, que ficaram pegando as criancinhas, nunca se ouviu tanto aquela passagem: quem não tem pecado atira a primeira pedra. A cidade inteira falava disso. Aí os pais que tiveram um filho abusado falavam: é sua desgraça, porque não foi seu filho que foi abusado sexualmente, e você não tem que ficar com ele gritando à noite no quarto com trauma, né? Aí você fala isso. Essas passagens bíblicas de conforto, todo mundo sabe, minha gente. Aí fica brincando. Aí Nossa Senhora aparece e fala: as almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifício. Quando eu fui em missão em Portugal, eu fui na casa da Beata Alexandrina de Balazar, uma moça que, quando jovem, para vencer o pecado da castidade, fugiu do homem, pulou de um prédio de 3 andares. Passou um tempo, ela ficou paraplégica e ficou numa cama estirada. E Jesus chegou para ela e falou assim: eu quero que você repare as dores que eu sofro no meu coração pela ingratidão dos homens no Santíssimo Sacramento. Jesus deu uma graça para aquela mulher, da cama dela, visitar os sacrários do mundo inteiro em espírito. Algo muito místico, porque Jesus falou: ninguém me adora mais.
E aí Jesus falou assim, ó, me ajuda a salvar o mundo, porque o mundo está por um fio. 1920, Jesus já dizia que o mundo está por um fio. 1920, eu imagino hoje. Aí Jesus um dia chegou para a beata Alexandrina e disse assim, Alexandrina, um padre vai morrer tal dia e ele está indo para o inferno, você quer me ajudar a salvar a alma dele? Sim, meu docíssimo Jesus, eu quero. Esse testemunho está num livro chamado Maternidade Espiritual, aprovado por Dom Cláudio Umes, documento da igreja. Ela falou sim. Ela foi e conversou com o padre Mariano Pinho, o diretor espiritual dela, falou, ó, Jesus me disse que tem um padre que vai morrer, que vai para o inferno, e pediu para mim fazer penitência por ele, sofrer a paixão de Cristo todo dia. Eu tenho um vídeo dela sofrendo a paixão. Ela começa com agonia, quando ela está sendo flagelada, ela fica encurvada, tremendo o corpo, quando vai ser crucificada, as mãos dela fazem assim, ela é paraplégica e na crucifixão ela anda. É uma coisa tremenda, ela sofre as dores da paixão de Jesus. Aí o padre chegou e disse assim, ó, eu vou falar com o cardeal. Chegou lá no cardeal e disse assim, ó, Alexandrina disse que Jesus apareceu a ela e falou que um padre vai morrer, falou o nome do padre, falou o pecado dele é esse. O cardeal ficou de cara, porque sabia tudo que ele fazia. Ele falou, eu posso dar permissão para ela sofrer uma semana a paixão de Cristo para salvar a alma desse padre? O cardeal disse sim. Quando ela recebeu a bênção do diretor espiritual, ela começou uma semana de todos os dias passar o sacrifício de Jesus. Quando terminou o dia dessas reparações, expiação que chama isso. Expiação é pegar no corpo da própria pessoa o pecado do mundo para o mundo ser salvo. Só pessoa muito santa e muito mística consegue fazer um negócio desse. Eu não sou nem louco de pedir para Deus isso. Aconteceu que no dia que terminou essa semana dela, esse padre estava no retiro. O padre estava com a saúde bem, do nada no retiro passou mal, recebeu a unção dos enfermos, confessou e morreu. E aí Jesus chegou para Beata e disse assim, Alexandrina, o sacerdote morreu. Ele foi livre do inferno pelo seu amor pela alma dele, pelo seu padecimento pela alma dele. Agora ele está no purgatório e precisa de muitas missas. Aí tem um exorcismo que um padre fez e que o diabo, forçado pelo sacerdote, teve que revelar algumas verdades. Falou, o que você odeia? Ele falou, eu odeio um homem que sofre por Jesus e pelas almas, principalmente a juventude. O demônio disse nesse exorcismo, eu vou fazer com que os jovens fujam da dor e só busquem o prazer, porque é através da dor cristã que o mundo é salvo, é através da cruz que o mundo é salvo. Eu quero eliminar o sofrimento da vida do povo. Eu quero que o povo tenha medo de sacrifício, nojo de sacrifício, prazer, que o povo só busque o prazer, porque assim eles não vão conseguir salvar nem a alma deles e nem a dos outros. Eu levo todo mundo para o inferno. Quando você estiver sofrendo pela glória de Deus, ofereça ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes tem uma pessoa que está indo para o inferno lá na China, que você nem sabe quem ela é, e Jesus vai te jogar com uma enxaqueca na cama, para você ajudar a salvar aquela alma. Quando o meu pai, numa madrugada, eu fui rezar, e Jesus disse para mim, leva teu pai para confessar, porque daqui 3 meses eu vou vir buscá-lo. Eu já contei isso aqui? Eu estava rezando de madrugada, com minha mãe, e Jesus disse para mim, leva teu pai para confessar, que daqui 3 meses eu vou vir buscá-lo. Foi terrível para mim aquilo, comecei a chorar, contei para minha mãe, eu falei, não sei se é Deus que está falando comigo, embolou tudo. Passou uma semana, meu pai me ligou, eu falei, pai, tudo bem com o senhor? Ele falou, não. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, tudo que eu estou comendo, eu estou defecando como água, e eu estou perdendo as minhas forças, eu tive que abandonar o emprego, porque eu não consigo mais andar na rua sozinho. Do outro lado da linha eu comecei a chorar que nem criança. Passou-se um tempo a mais, tudo que ele comia, ele começou a vomitar como água. Naquela época ele era um homem muito bem sucedido, trabalhava na bolsa de valores, tinha dinheiro para comprar casa à vista, carro à vista. Aconteceu que ele estava vendendo alho na porta das pessoas, ele foi muito humilhado, perdeu tudo. Não tinha dinheiro para levar ao hospital, eu tinha que levar ele de ônibus agarrado comigo, ele passou por um tormento, por um sofrimento. Até que ele conseguiu um hospital público com dificuldades, e quando eu ia vê-lo, ele estava parecendo pó, pele e osso na cama. Eu não entendia mais o que estava acontecendo ali. Eu tinha 1 ano e meio de conversão. Eu estava numa época que eu rezava pela cura física dos outros, câncer, levantava a gente de cadeira de roda. Eu estava vendo milagres e Deus não fazia milagre no meu pai, eu fiquei desesperado. E eu falava assim, Jesus, Isaías chegou
e profetizou para Ezequias colocar a casa dele em dia que ele ia morrer. Ezequias foi, chorou, Isaías acrescentou mais anos à vida dele com a sua profecia, com a sua graça. Eu falei, eu queria ver meu pai pregar, eu entrei em desespero, meu pai nunca tinha visto eu pregar na vida. E aconteceu que ele passou por aquele martírio, por aquele sofrimento, por aquele padecimento. E um dia quando eu estava dormindo em casa, toca a campainha, minha tia atende, era um primo meu. Oi Márcio, o que você quer? Eu vim avisar o Dandão que o tio Carlinhos morreu. Eu ajoelhei, rezei, louvei ao Senhor, falei, o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o teu nome. Aí eu catei um livro de Santa Catarina de Sena chamado Diálogo. E quando eu abri numa determinada página, diz que quando nós vemos uma pessoa sofrer muito, principalmente antes da morte, é para nós glorificarmos a Deus, que Ele está purificando a pessoa para dar contrição final, para a pessoa enxergar que ela é uma miséria, para ela se arrepender de todos os erros que ele fez na vida, para na última hora Jesus conseguir salvar essa pessoa através do sofrimento. E na hora eu entendi aquilo no começo da minha caminhada, o valor do sofrimento cristão. E depois de um tempo, eu fui num retiro uma semana e meia. E eu estava com um pouco de medo, que eu era novo de fé. Eu falei, nossa, mas meu pai pecou tanto, como pode esse homem estar no céu? E aí o pregador que estava conduzindo o encontro falou, tem um jovem aqui, seu pai morreu há 2 semanas, era quando meu pai tinha morrido, e você está com medo que seu pai foi condenado. Ele te avisou para você levar ele para confessar, seu pai está salvo e está sendo purificado no purgatório. Que coisa tremenda. O pregador revelou tintim por tintim, e foi através do sofrimento da última hora que Deus purificou meu pai. E hoje o mundo quer saber desse negócio de sofrimento? O homem considera sofrimento como desgraça, e Deus vê como uma maneira de poder se aproximar de uma pessoa para poder salvá-la. Porque você sabe que os momentos que você mais busca Deus na sua vida é quando você está sofrendo, verdade ou mentira? Você já percebeu que quando está tudo muito bem na sua vida, você dá uma recuadinha? Aí quando a coisa aperta, você grita, Jesus me salva. Foi através disso que eu recebi essa graça. Não tenha medo do sofrimento pela causa do Evangelho, porque São Paulo dizia, Romanos 8,18, tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem comparação com a glória futura que nos será manifesta. Você vê, tem pessoa que quer viver vida regalada aqui, mas vai passar a eternidade inteira no inferno. Não, irmão, segura a ponto para você não ir para lá. Aí eu quero voltar para terminar, para falar o resto do que Nossa Senhora disse. Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno, diz, muitas almas vão ao inferno, porque não há quem faça sacrifício e penitência para salvá-las. O sangue de Jesus tem poder para salvá-las. Oh, meu corpo treme. Para salvar essas almas do inferno, disse Nossa Senhora, meu filho Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Nossa Senhora apareceu e disse isso para o mundo ouvir. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração para salvar as almas do inferno. Traga tudo para mim. E aí eu fico enfurecido que tem cantores católicos que ficam pedindo para tirar a imagem de Nossa Senhora do show para fazer culto ecumênico, porque vai protestante escutar o show dele e ele não quer chocar. Ô, seu imbecil! É só Satanás para entrar no cérebro de um músico desse, para fazer uma coisa dessa. Músicos que não colocam música de Nossa Senhora por nada no CD, sabe por quê? Porque quer começar a vender no mundo protestante. E você viu como que é as músicas de hoje, né? Só fala de milagre, de bênção, só isso. Gente, São Boaventura dizia, aquele que é assinalado pela devoção à Virgem Maria, seu nome será assinalado no livro da vida. São Bernardo diz que Nossa Senhora não abandona nenhum dos seus devotos. São João Damasceno tem uma frase que me acara ao meu coração: ser devoto vosso, ó Virgem Maria, é uma arma de salvação que Deus concede àqueles que quer salvar. São João Damasceno está dizendo, ó, se você é devoto de Nossa Senhora, Jesus está te olhando e está te dizendo, eu quero salvar sua alma. Se você tem amor pela Virgem Maria, você pode escutar o Espírito Santo te dizendo agora, eu quero te salvar, meu filho e minha filha. São Domingos de Gusmão, um dos maiores santos da igreja, que ficava com os braços abertos diante do crucifixo pedindo almas para Deus,
que dormia meia hora por dia no banco da igreja, abraçado com a Bíblia e com os livros de teologia, que fazia as penitências mais duras, que recebeu de Nossa Senhora um hábito e o rosário, estava pregando e um demônio caiu possesso. Quando ele estava pregando sobre o rosário, eu conto isso na minha pregação, Maria é terror dos demônios. Já escutou? Numa determinada hora, o demônio chega e diz assim: eu te odeio, Domingos, porque você fica propagando o rosário. E todos esses que rezarem o rosário não podem ser condenados no inferno. Essa Maria aí, um suspiro dela é mais forte que a intercessão de todos os santos, e ela pode levar a alma de quem ela quiser das minhas garras de para o inferno. E diz, esse demônio para São Domingos: eu te odeio, você é o homem mais odiado do mundo no inferno. Fala para ir mais para lá, Renato, porque está tirando toda a minha atenção. Você é o homem mais odiado do mundo no inferno, porque muitos pecadores que estão para morrer, estão para ser condenados no inferno, na última hora, eles são salvos porque eles tiveram a devoção à Nossa Senhora, e ela consegue para eles a graça da salvação. Por isso que Satanás trabalha continuamente para roubar a devoção à Nossa Senhora dos católicos. Como seria bom se nos nossos seminários da Renovação Carismática Católica tivesse uma pregação sobre Nossa Senhora, mas não tem. Por que não tem? A Pat Gallagher Mansfield, aquela jovem que esteve no encontro do final de semana, onde nasceu a Renovação Carismática numa universidade, eu escutei ela dizendo na Canção Nova: se há muitos lugares têm arrefecido os grupos de oração, é porque abandonaram a devoção à Nossa Senhora. Eu sou da renovação, mas eu sou católico com C maiúsculo. Eu não abandono a minha mãe por nada. Eu não deixo de falar dela em nenhum canto no Brasil, porque eu sei que ela é a esperança dos pecadores. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem ama a Virgem Maria pode estar tão certo do paraíso como se ele já estivesse. Sempre foi a tônica dos santos, eles sempre insistiram nisso. Padre Pio, me mostra um atalho para o paraíso. O atalho é a Virgem Maria. Quando o Padre Pio recebia as suas 10.000 cartas por mês, e quando tinha casa impossível, ele falava: nesse daí é só Nossa Senhora na coisa. Os santos entendiam isso. Eu falei que eu não estava inspirado para estar pregando, mas saiu, que bom. Eu estava tremendo de pregar, eu falei: acho que não vai sair nada, mas está saindo. Papa Adriano VI dizia: o rosário é o flagelo dos demônios. Padre Pio teve uma visão dele pequeno, com uma luta com um demônio enorme, e ele com medo, assustado, Jesus foi e colocou o rosário na mão dele, e o Padre Pio foi e bateu no demônio com o rosário, e acabou o rosário. O rosário acabou com o demônio. Irmão e minha irmã, pelo amor de Deus, esse grupo tem que ser o grupo mais mariano que tem de todos. Das próximas vezes que você começar a chegar aqui, gente, não fica conversando na igreja não. Vamos conversar outro dia, vamos marcar um dia de confraternização nosso, conversa lá fora, mas vamos começar, entra um povo e vai nos pés de Nossa Senhora, consagra o grupo, consagra o pregador, consagra a vida, consagra a família, vai e fica no Santíssimo. Vamos fazer esse grupo de oração aqui ser um exemplo, porque eu faço parte desse grupo agora. Vamos fazer do nosso grupo um grupo totalmente mariano, consagrado a Nossa Senhora, porque quanto mais mariano, mais carismático vai ser, porque Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo, e onde ela está, o fogo do céu cai, o nosso amor fica inchado pelo amor, e as portas do paraíso se abrem a gente para o céu junto com a Nossa Senhora, e fecha a boca do demônio no inferno. Vamos esparramar a devoção à Virgem Maria, e ela livra do inferno. Santo Afonso Maria de Ligório, no seu célebre livro As Glórias de Maria, aprovado pelo Papa Leão XIII, conta uma história que 2 jovens libertinos estavam numa orgia danada, e eles saíram e foram para casa, um para um canto, outro para o outro, e um desses jovens tinha o costume diário de rezar 3 Ave Marias por dia antes de dormir. Só que Santo Agostinho diz: quem reza para de pecar, mas quem peca para de rezar. Oração e pecado não combina. Rezar no pecado é terrível, gente, principalmente da impureza. Meu Deus do céu, para rezar a alma fica podre. Aí esse jovem foi e rezou as 3 Ave Maria daquele jeito. Na madrugada, começa a bater na porta dele um batido que o incomodou. Quando ele abre a porta, outro amigo dele que estava na orgia, com o corpo em chamas de fogo.
O que aconteceu com você? Eu estava indo embora e um demônio me matou na rua e eu fui condenado no inferno. Você não foi condenado porque essa Maria aí, já estava, né, sem a caridade, livrou você do inferno por causa dessas 3 Ave Marias que você rezava todo dia antes de dormir. O rapaz foi e ficou com medo. Foi bater no convento dos franciscanos e contou o fato para eles. Continua narrando Santo Afonso no seu livro que os franciscanos olharam para ele e falaram assim: esse menino tem a vida amada, deve ser mentira dele. Não deram corda. Ele falou: vamos ver se é verdade ou se é mentira. Vamos no local aonde o corpo desse condenado está. Se for verdade que o corpo dele vai estar lá como cadáver, vocês vão acreditar em mim. Chegaram lá, gente, estava como um cadáver no chão, preto, destruído. Os franciscanos ficaram temorosos. E ele chegou e disse assim: por favor, me conceda a graça de fazer um mês de penitência dentro do convento. Ele entrou para dentro do convento, a esfera daquele lugar, o bom exemplo daquele povo começou a animar ele. Ele falou: para salvar minha alma, aqui vai ser o melhor lugar. Ele se tornou um religioso franciscano e depois ele foi fazer missão no Marrocos e lá ele morreu mártir, derramando sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, e morreu com um testemunho heróico de santidade. Quem que ajudou a alma desse pobre pecador a ser salvo? A devoção a Nossa Senhora. As 3 Ave Marias que ele rezava. Nós precisamos ser muito consagrados a Nossa Senhora. Precisamos rezar muitos terços, o rosário diário quem puder. A gente tinha que fazer aqui um grupo a rezar as 1000 Ave Marias uma vez por sábado. Mas não pede Nossa Senhora e pedir a salvação da humanidade, pedir a restauração da igreja. Mas precisamos ser um povo guerreiro de oração. Eu já tive tempos difíceis da minha vida, tive tempo que eu não queria rezar nenhuma Ave Maria. Mas agora eu estou turbinado. Eu quero rezar o mais e mais e mais e mais. Olha, gente do céu, eu tenho buscado um céu na minha vida lascado. E eu tenho experimentado o confronto com Satanás dos piores. Mas vamos buscar. Estava lá rezando, Frei Leão diante do túmulo de São Francisco. E ele cai arrebatado em êxtase e vê 2 escadas indo para o céu. Quando ele vê essas escadas, uma escada vermelha, está subindo um povo, gente. E o povo por essa escada vermelha está subindo para ir para o céu com muita fadiga, muita dificuldade. Fala assim: ir para o céu é muito difícil. Repete assim comigo: ir para o céu é muito difícil. E o pessoal indo com dificuldade. Chegava no meio do caminho, caía da escada. Um que chegava mais lá na frente, caía da escada. E o povo só caindo. E Frei Leão disse que nessa visão ele estava angustiado. Aí ele viu uma outra escada, a escada branca. E pela escada branca as pessoas subiam com mais facilidade, com mais força, com mais entusiasmo. E quando estava ficando difícil lá na última hora, aparecia uma mão e puxava todo mundo para o céu, para dentro do céu. Quando a visão se abriu, quem estava puxando o povo para o céu? Ela, essa daqui, inclusive a da Nossa Senhora de Fátima. Aqui diz a visão mesmo, puxando o povo para o céu. De um lado dela Jesus Cristo e do outro lado São Francisco de Assis. E ali mais uma vez o céu mostra o caminho mais fácil, mais seguro, mais rápido para o paraíso é a Virgem Maria. Porque São Luís Maria Grimond de Montfort diz: foi por meio de Jesus Cristo, foi por meio da Virgem Maria que Jesus Cristo veio até nós, e é por meio dela que nós devemos ir a Ele. São Ambrósio dizia: abre-nos as portas do paraíso, ó Virgem Maria, já que tu tens a chave. São João Maria Vianney: para entrar num prédio é necessário passar por um porteiro. Para entrar no céu tem que passar pela porta que é Nossa Senhora. Não deixa de jeito maneiro Satanás soubar o teu amor à Virgem Maria. Pisa com os seus pés com o sangue de Jesus a cabeça do diabo, mas esfrega todas as vezes que ele vir querer te tirar o amor à Virgem Maria. E para você crescer no amor à Virgem Maria, leia muitos livros dela, escute as pregações do Anderson sobre Nossa Senhora, vai na imagem dela, dá flor, reza o rosário em família, faz o que você quiser, mas não deixa esse capeta imundo, essa desgraça chamada diabo, tirar o seu amor pela Virgem Maria, porque é ali que a sua esperança aumenta de ir para o céu. O meu diretor espiritual, Padre Mateus Maria, dizia sempre: a minha única esperança
do céu é a Virgem Maria. A única esperança do céu, porque ela de fato nos leva ao nosso Senhor. E Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque: confiei-te ao coração da minha mãe, para que ela te forme segundo os meus desígnios. Vamos vir todo mundo aqui hoje, aqui, ó, de joelho diante da mãe. Vamos nos consagrar ao coração dela, nos confiar ao coração dela, para que ela nos forme para a santidade e para o céu. Vamos aqui se ajoelhar toda a igreja diante de Nossa Senhora. Vamos prestar um momento de devoção mariana. Olhando para ela, Virgem Maria, a Senhora apareceu em Fátima. E foi a Senhora mesmo que mostrou aos pastorinhos o inferno, mãe. Qual que é a sua dor de mãe? Em saber que lá não há mais esperança. É o local daqueles que pecaram mortalmente até o fim, que não se arrependeram, que não confessaram, que não lutaram. E a esperança que a Senhora trouxe em Fátima, dizendo para o mundo que para salvar essas almas, o seu filho Jesus, mãe, quer consagrar o mundo ao seu imaculado coração. E eu, mãe, junto com os meus irmãos, nós queremos ir para o céu. Diga para Nossa Senhora: mamãe do céu, Mamãe do céu, eu quero morar com Jesus e com a Senhora eu quero morar com Jesus e com a Senhora no paraíso. no paraíso. E a Senhora disse A Senhora disse que o seu filho que o seu filho quer estabelecer no mundo quer estabelecer no mundo a devoção a devoção ao seu imaculado coração. ao seu imaculado coração. Minha mãe querida, Minha mãe querida, eu, Anderson Luiz dos Reis, Paulo Faulo, de minha própria vontade, de minha própria vontade, com toda a minha liberdade, com toda a minha liberdade, eu renovo a minha consagração eu renovo a minha consagração ao seu imaculado coração. ao seu imaculado coração. Eu me coloco, mãe, Eu me coloco com toda a doação, com toda a com doação, todo o amor, com todo o amor, com toda a liberdade, com toda a liberdade, dentro do seu imaculado coração. dentro do seu imaculado coração. E como disse Lúcia, E como disse Lúcia, a sua querida vidente, a sua querida vidente, o seu coração o seu coração será o refúgio. será o refúgio. Eu quero me refugiar no seu coração. Eu quero me refugiar no seu coração. E todo dia E todo dia me inclinar me inclinar diante do seu amor maternal diante do seu amor maternal e buscar diariamente e buscar diariamente o seu socorro, o seu socorro, o seu amor, o seu amor, a sua proteção a sua proteção e o seu auxílio. e o seu auxílio. Mãe Santíssima, Mãe Santíssima, eu consagro o meu casamento, eu consagro o meu casamento, o meu namoro, a minha família, a minha família, os meus familiares, os meus familiares, as pessoas que me recomendaram a oração. as pessoas que me recomendaram oração. Eu consagro ao teu coração, mãe, Eu consagro ao teu coração a nossa nação brasileira, a nossa nação o brasileira, mundo inteiro, o mundo inteiro, o Santo Padre, o Papa Bento o XVI, Santo Padre, o Papa Bento XVI, os padres, os padres, os bispos, os bispos, os diáconos, os diáconos, os cardeais, os cardeais, os religiosos, os religiosos, todo o clero, mãe, eu te consagro, todo clero, mãe, eu te consagro, os pregadores, os pregadores, a renovação carismática, a renovação carismática, os novos movimentos, os novos movimentos. consagro tudo, mãe, Consagro tudo ao seu coração. ao seu coração. E eu te faço um pedido nesta noite, mãe. Eu te faço um pedido nessa noite. Coloque no meu coração Coloque no meu coração nojo pelo pecado. nojo pelo pecado. Me dê a graça, mãe, Me dê a graça, mãe, de desapegar de desapegar das coisas dessa terra. das coisas dessa terra E faz-me lembrar e faz-me lembrar do céu como esperança da minha alma. do céu como esperança da minha alma E me faz me lembrar do inferno
e me faz me lembrar do inferno, para que eu tenha nojo do pecado, para que eu tenha nojo do pecado, para não ir para lá. para não ir para lá. Agora nós vamos cantar a música de consagração com o ministério, ó minha Senhora. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Consagro, Mãe. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva! Aplauda com força, Mãe! Nossa esperança do paraíso, ó Virgem de Fátima! Ó a cara da mãe, ó. Ó que sorriso, ó que semblante bonito. Quando eu cheguei aqui, eu olhava para ela, eu via ela com o rosto meio de assustada. Olha o semblante da Virgem Maria, sabe por quê? Porque nós vamos ser colocados no coração dela e levar uma multidão para ser consagrado, para abrir as portas do paraíso e levar um monte de almas benditas ao paraíso. Isso mesmo, mãe, nós vamos lutar para ir para o céu, levar um monte e livrar uma multidão do inferno. Glória a Deus.